sobre a distribuição dos meios. As manobras militares são o resultado dos planos e estratégias da maneira mais vantajosa para ganhar. Determinam a mobilidade e eficiência das tropas. Se vais colocar teu exército em posição de observar ao inimigo, atravessa rápido as montanhas e vigia-os de um vale. Considera o efeito da luz e mantenha-te na posição mais elevada do vale. Quando combateres numa montanha, ataca de cima para baixo, e não o contrário. Combate estando costa abaixo e nunca costa acima. Evita que a água dívida tuas forças, afasta-te das condições desfavoráveis o quanto antes. Não enfrentes os inimigos dentro da água, é conveniente deixar que passem a metade de suas tropas e nesse momento dividi-las e atacá-las. Não te situes rio abaixo. Não caminhes contra da corrente, nem contra o vento. Se acampas na beira de um rio, teus exércitos podem ser surpreendidos de noite, empurrados para se afogar ou se lhes pode colocar veneno na corrente. Tuas barcas não devem ser amarradas corrente abaixo, para impedir que o inimigo aproveite a corrente, lançando seus barcos contra ti. Se atravessa pântanos, faça-o rapidamente. Se te encontras frente a um exército em meio de um pântano, permanece próximo de suas plantas aquáticas ou respaldado pelas árvores. Em uma planície, toma posições que sejam fáceis de manobrar, mantendo as elevações do terreno atrás e à tua direita, estando as partes mais baixas diante e as mais altas atrás. Geralmente, um exército prefere um terreno elevado e evita um terreno baixo, aprecia a luz e detesta a escuridão. Os terrenos elevados são estimulantes, e portanto, a gente se acha a gosto em eles, ademais são convenientes para adquirir a força do ímpeto. Os terrenos baixos são úmidos, o qual provoca enfermidades e dificulta o combate. Cuida da saúde física de teus soldados com os melhores recursos disponíveis. Quando não existe a enfermidade em um exército, se disse que este é invencível. Onde haja montículos e terraplanos, situa-te em seu lado ensolarado, mantendo-os sempre à tua direita e atrás. Colocar-se na melhor parte do terreno é vantajoso para uma força militar. A vantagem em uma operação militar consiste na aproveitar-se de todos os fatores benéficos do terreno. Quando chove, rio acima a corrente traz consigo a espuma, se queres cruzá-lo, espera que acalme. Sempre que um terreno apresente barrancos infranqueáveis, lugares fechados, armadilhas, riscos, grutas e prisões naturais, deves abandoná-lo rapidamente e não te aproximes dele. No que me concerne, sempre me mantenho distante destes acidentes do terreno, de maneira que os adversários estejam mais perto que eu deles, dou a face a estes acidentes, de maneira que fiquem às costas do inimigo. Então estás em situação vantajosa, e ele tem condições desfavoráveis. Quando um exército se está deslocando, se atravessa territórios montanhosos com muitas correntes de água e poços, ou pântanos cobertos de juncos, ou bosques virgens cheios de árvores e vegetação, é imprescindível esquadrinhá-los totalmente com cuidado, já que estes lugares ajudam nas emboscadas e aos espiões. É essencial descer do cavalo e esquadrinhar o terreno, pois podem existir tropas escondidas para tentar uma emboscada. Também pode ser que haja espiões à espreita observando-te e escutando tuas instruções e movimentos. Quando o inimigo está perto, permanece calmo, queres dizer que se achas em posição forte. Quando está longe, porém tenta provocar hostilidades, queres que avances. Se, ademais, sua posição é acessível, isso queres dizer que lhe é favorável. Se um adversário não conserva a posição que lhe é favorável pelas condições do terreno e se situa em outro lugar conveniente, deve ser porque existe alguma vantagem tática para agir desta maneira. Se as árvores se movem, é que o inimigo se está aproximando. Se há obstáculos entre os brejos, é que tomaste um mau caminho. A ideia de pôr muitos obstáculos entre os matos é fazer-te pensar
Que existem tropas emboscadas escondidas em meio de ela. Se os pássaros alçam o voo, há tropas emboscadas no lugar. Se os animais estão assustados, existem tropas atacantes. Caso se elevem colunas de pó altas e espessas, há carros que se estão aproximando. Se são baixas e largas, aproximam-se soldados a pé. Nuvens de fumaça esparsas significam que se está cortando lenha. Pequenas nuvens de pó que vão e vêm indicam que se está levantando acampamento. Se os emissários do inimigo pronunciam palavras humildes, enquanto este incrementa seus preparativos de guerra, isto quer dizer que vai avançar. Quando se pronunciam palavras altissonantes e se avança ostensivamente, é sinal de que o inimigo se vai retirar. Se seus emissários vêm com palavras humildes, envie espiões para observar o inimigo e comprovarás que está aumentando os seus preparativos de guerra. Quando os carros ligeiros saem em primeiro lugar e se situam nos flancos, estão estabelecendo uma frente de batalha. Se os emissários chegam pedindo a paz sem firmar um tratado, significa que estão tramando algum complô. Se o inimigo dispõe rapidamente seus carros em filas de combate, é que está esperando reforços. Não se precipitarão para um encontro ordinário se não entendem que lhes será enviada ajuda, ou deve haver uma força que se ache à distância e que é esperada em um determinado momento para unir suas tropas e atacar-te. Convém antecipar, preparar-se imediatamente para esta eventualidade. Se a metade de suas tropas avança e a outra metade retrocede, é que o inimigo pensa atrair-te a uma armadilha. Se um adversário não conserva a posição que lhe é favorável pelas condições do terreno e se situa em outro lugar conveniente, deve ser porque existe alguma vantagem tática para agir desta maneira. Se as árvores se movem, é que o inimigo se está aproximando. Se há obstáculos entre os brejos, é que tomaste um mau caminho. A ideia de pôr muitos obstáculos entre os matos é fazer-te pensar que existem tropas emboscadas escondidas em meio de ela. Se os pássaros alçam o voo, há tropas emboscadas no lugar. Se os animais estão assustados, existem tropas atacantes. Caso se elevem colunas de pó altas e espessas, há carros que se estão aproximando. Se são baixas e largas, aproximam-se soldados a pé. Nuvens de fumaça esparsas significam que se está cortando lenha. Pequenas nuvens de pó que vão e vêm indicam que se está levantando acampamento. Se os emissários do inimigo pronunciam palavras humildes, enquanto este incrementa seus preparativos de guerra, isto quer dizer que vai avançar. Quando se pronunciam palavras altissonantes e se avança ostensivamente, é sinal de que o inimigo se vai retirar. Se seus emissários vêm com palavras humildes, envie espiões para observar o inimigo e comprovarás que está aumentando os seus preparativos de guerra. Quando os carros ligeiros saem em primeiro lugar e se situam nos flancos, estão estabelecendo uma frente de batalha. Se os emissários chegam pedindo a paz sem firmar um tratado, significa que estão tramando algum complô. Se o inimigo dispõe rapidamente seus carros em filas de combate, é que está esperando reforços. Não se precipitarão para um encontro ordinário se não entendem que lhes será enviada ajuda, ou deve haver uma força que se ache à distância e que é esperada em um determinado momento para unir suas tropas e atacar-te. Convém antecipar, preparar-se imediatamente para esta eventualidade. Se a metade de suas tropas avança e a outra metade retrocede, é que o inimigo pensa atrair-te a uma armadilha. O inimigo está fingindo neste caso confusão e desordem para incitar-te a que avances. Se os soldados inimigos se apoiam uns nos outros, é que estão famintos. Se os aguadores bebem em primeiro lugar, é que as tropas estão sedentas. Se o inimigo vê uma vantagem, porém não a aproveita, é que está cansado. Se os pássaros se reúnem no campo inimigo, é que o lugar está
Vazio. Se há pássaros sobrevoando uma cidade, o exército fugiu. Se são produzidas chamadas noturnas, é que os soldados inimigos estão atemorizados. Têm medo e estão inquietos, e por isso chamam uns aos outros. Se o exército não tem disciplina, isto quer dizer que o general não é levado a sério. Se os estandartes se movem, é que está sumido na confusão. Há sinais que são usados para unificar o grupo, assim, pois, caso se desloquem de lá para cá sem ordem nem concerto, significa que suas fileiras estão confusas. Se seus emissários mostram irritação, significa que estão cansados. Se matam seus cavalos para obter carne, é que os soldados carecem de alimentos, quando não têm marmitas e não voltam a seu acampamento, são inimigos completamente desesperados. Se produzem murmurações, faltas de disciplina e os soldados falam muito entre si, queres dizer que foi perdida a lealdade da tropa. As murmurações descrevem a expressão dos verdadeiros sentimentos, as faltas de disciplina indicam problemas com os superiores. Quando o mando perdeu a lealdade das tropas, os soldados se falam com franqueza sobre os problemas com seus superiores. Se outorgam numerosas recompensas, é que o inimigo se acha em um beco sem saída. Quando se ordenam demasiados castigos, é que o inimigo está desesperado. Quando a força de seu ímpeto está esgotada, outorgam constantes recompensas para ter contentes os soldados, para evitar que se rebelem em massa. Quando os soldados estão tão esgotados que não podem cumprir as ordens, são castigados uma e outra vez para restabelecer a autoridade. Ser violento no princípio e terminar depois temendo os próprios soldados é o cúmulo da inépcia. Os emissários que acodem com atitude conciliatória indicam que o inimigo quer uma trégua. Se as tropas inimigas enfrentam-te com ardor, porém demoram um momento de entrar em combate sem abandonar não obstante o terreno, deves observá-los cuidadosamente. Estão preparando um ataque por surpresa. Em assuntos militares, não é necessariamente mais benéfico ser superior em forças, só evitar atuar com violência desnecessária, é suficiente com consolidar teu poder, fazer estimações sobre o inimigo e conseguir reunir tropas, isso é tudo. O inimigo que atua isoladamente, que carece de estratégia e que toma a dianteira a seus adversários, inevitavelmente acabará sendo derrotado. Se teu plano não contém uma estratégia de retirada ou posterior ao ataque, senão que confias exclusivamente na força de teus soldados, e tomas a dianteira a teus adversários sem valorar sua condição, com toda segurança cairás prisioneiro. Se castigas os soldados antes de ter conseguido que sejam leais ao mando, não obedecerão, e se não obedecem, serão difíceis de empregar. Tampouco poderão ser empregados se não se leva a cabo nenhum castigo, inclusive depois de haver obtido sua lealdade. Quando existe um sentimento profundo de apreço e confiança, e os corações dos soldados estão vinculados ao mando, se relaxares a disciplina, os soldados se tornarão arrogantes e será impossível usá-los. Portanto, dirige-os mediante a arte civilizada e unifica-os mediante as artes marciais, isto significa uma vitória contínua. Arte civilizada significa humanidade, e artes marciais significam regulamentos. Mandar-lhes com humanidade e benevolência, unificá-los de maneira estrita e firme. Quando a benevolência e a firmeza são evidentes, é possível estar seguro da vitória. Quando as ordens se dão de maneira clara, sensata e consequente, as tropas as aceitam. Quando as ordens são confusas, contraditórias e mudam a toda hora, as tropas não as aceitam ou não as entendem. Quando as ordens são razoáveis, justas, sensatas, claras e consequentes, existe uma satisfação recíproca entre o líder e o grupo.